Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Daniel Cavalcante. Hoje, retornando aos estudos sobre formação integral em saúde, abordaremos alguns aspectos do atual sistema de saúde do Brasil, o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele foi fundado a partir dos manifestos, a partir da revolta sanitária que teve, principalmente no período de ditadura militar, a partir da década de 70. Então, a partir da Constituição Federal, surge a necessidade de um novo sistema de saúde e fundamentado em leis, fundamentado em diretrizes para dar suporte jurídico legal. Então, hoje abordaremos os princípios doutrinários do SUS, da qual podemos classificá-los como valores e concepções filosóficas. Então, a necessidade de se fundamentar o sistema de saúde requer um pensamento, uma ideologia diferenciada daquilo que já tinha sido posto em prática no passado, mas que não teve tanto êxito. Então, quando se fala em princípios doutrinários, lembre em valores e concepções filosóficas. O SUS também ele tem os princípios organizativos, que de certa forma ele é organizado em modos de estratégias, juntos para garantir que todo o sistema, toda a atenção de saúde seja estendida até o usuário de maneira satisfatória e que satisfaça as necessidades de cada um. Então, a partir dos princípios doutrinários e organizativos, é que nós podemos alcançar os objetivos da qual o SUS se propõe. E, para que a gente tenha um bom entendimento do assunto, é importante lembrar que qual é a base legal do SUS hoje? Então, hoje, a base legal do SUS ela está na Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080/1990, e a Lei 8142 de 1990. Então, para a questão de prova, concurso público, qual é a base legal do SUS? Então, ela é um tripé formado pela Constituição Federal de 88, e a Lei 8080 e a Lei 8142, ambas de 1990. Quais os objetivos do SUS? Segundo a Lei 8080, no seu artigo 5º, tem-se como objetivos a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, a partir do momento que você se propõe a identificar do que a população está adoecendo e você divulga por meio de dados sistemáticos, de dados coletados de maneira organizada, é que você vai sim chegar aos fatores que estão levando aquela população, aquela sociedade ao adoecimento. Outro fator fundamental é a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, tanto em ambiente econômico, social, essa redução de risco. Então, o que pode ser feito para reduzir? Quais as políticas que podem ser feitas para reduzir? Então, dentro do aspecto econômico, o Brasil vem de uma população carente, uma população pobre que cresce a cada ano, e também relações sociais. Então, como esse pobre está se relacionando, como o brasileiro está se relacionando. Então, esses são fatores econômicos e sociais que devem ser estudados, pois percebe-se que grande parte do processo de adoecer está relacionado a essas pessoas. Então, como diminuir esses agravos? Como eu posso promover uma saúde de qualidade? Como eu posso promover esse cidadão de maneira adequada para que ele não adoeça? Será que é necessário colocar medidas assistenciais e atividades preventivas? Então, todo o país ele tem que seguir os protocolos do Ministério da Saúde, que baseada nessas garantias, nesses direitos doutrinários e organizativos, é que nós vamos ter as ações assistenciais nas diferentes áreas do conhecimento e as atividades preventivas. Exemplo, campanha de vacinação, programa de prevenção
de gravidez precoce e dentre outros assuntos que são atividades preventivas que o objetivo é justamente reduzir ou minimizar esses agravos. Dentro dos princípios doutrinários, nós temos o princípio da universalidade, que é o primeiro, que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, ele assegura a saúde enquanto direito de todos os cidadãos e dever do Estado. O que significa dizer que a saúde é um direito. Então você como cidadão, eu como cidadão, todos nós temos o quê? Nós temos direito à saúde. Tá? E isso não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma contribuição, pagamento, espécie, como ocorria anteriormente. Então a gente viu que antes do modelo do SUS você tinha saúde se você pagasse. Se você não pagasse, você era isolado em um hospital, isolado em alguma espécie de unidade de saúde e não tinha tratamento específico. Então, a partir do momento que surge a Lei Orgânica da Saúde, que propõe as diretrizes doutrinárias do SUS, você percebe que, teoricamente, você não vai pagar por isso. O Estado ele vai ter que garantir, por meio de alguma força-tarefa econômica e financeira, para que você, cidadão, ainda que não trabalhe, tenha direito à saúde. Então, conforme o referido artigo, todos os brasileiros têm direito à atenção à saúde. Não importa se é na atenção primária, secundária, terciária ou quaternária. O Estado tem que garantir essa atenção à saúde. Fazendo uma análise mais profunda do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos, já vimos, garantido mediante políticas sociais, e aí nós temos várias políticas, pré-natal, crescimento e desenvolvimento da criança, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, enfrentamento do câncer de colo de útero, pré-natal de risco habitual. Então, existem várias políticas sociais para que tentem garantir essa atenção a todos os brasileiros e econômicas que visam a redução do risco de doença. Então, a gente sabe que tem um fator de renda muito forte no nosso país, que talvez seja a grande responsável por uma má alimentação, por um fator alimentar que contribua como comorbidade por uma hipertensão, por uma diabetes. Então, a universalidade no SUS, ela vem para garantir esse direito por meio de políticas. Então, não importa a tua etnia, não importa a tua orientação, todos têm direito ao acesso à saúde nos seus mais variados níveis. E ninguém pode ser barrado ou discriminado por isso. Ao considerar a saúde quanto resultante das condições de vida, ou seja, dependente das condições socioeconômicas, e enquanto direito de cidadania e dever do Estado, esse princípio traz dois desafios para o SUS: a universalidade do acesso às ações e serviços de saúde e a universalidade e a condição de vida que possibilitem boas condições de saúde. Então, uma coisa é todos terem direito garantido do acesso na atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Outra coisa é, será que as condições de vida desse cidadão possibilita que ele tenha uma boa condição de saúde, para que ele não adoeça e não precise frequentar alguns dos níveis de atenção à saúde? Então, essa universalidade ela é marcada por dois desafios. O desafio propriamente dito de atender, de estender essa atenção a todos, e o segundo vem através das condições de vida. Será que esse cidadão ele vai ter condições de manter aquela terapêutica, aquele tratamento, aquela recomendação, para que ele não agrave e não precise de serviços especializados da atenção secundária, terciária? Então, esse é o grande desafio, tá? Que não envolve apenas a reformulação do setor, tá? Pois é vista que a gente vive numa sociedade que tenta ser o mais justa, igualitária e democrática possível, porque a gente sabe que somente assim a gente consegue, tendo esse senso de democratização, tendo esse senso de justiça e igualdade para com todos. E aí, diante de tudo que foi exposto, vamos refletir sobre os desafios que o princípio da universalidade trouxe ao SUS e tente justificar quais as dificuldades encontradas para assegurar o direito universal à saúde.
Então é importante, antes de você analisar essas charges, o que pode estar, de repente, aí no teu bairro, no teu município, de repente você mora em outro município do estado, o que dificulta o acesso das pessoas à atenção primária, secundária, terciária. Então, faça essa grande reflexão. E aí eu coloquei algumas charges para você analisar. São charges que, embora humoradas, elas refletem, elas mostram sim um problema muito comum no Brasil, certo? Que vale a pena você refletir, de repente é a sua realidade, é a nossa realidade. Vou dar um exemplo aqui dessa charge aqui do lado direito, onde nós temos supostamente um posto ou uma unidade de saúde, que diz assim, mas se você não tem nada, por que está na fila do SUS? E o camarada responde, é que até eu ser atendido é provável que eu fique doente. Então, sem dúvida, o serviço de regulação médica, o serviço de agendamento de consulta, é uma situação delicada no Brasil, mas que já tem melhorado muito, principalmente aqui na nossa região, no nosso estado do Amapá. Segundo princípio é a equidade. Tá? Esse princípio ele assegura o direito a ações e serviços em todos os níveis, de acordo com a complexidade de cada caso exija. Mora o cidadão onde morar, sem privilégios, sem barreiras, mesmo considerando a desigualdade, todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades. Então, é importante lembrar que equidade não é igualdade. Tá? Então, quando eu digo equidade, é que todo cidadão tenha direito às mesmas condições terapêuticas que aquele caso clínico necessite. Eu posso ter duas pessoas, um exemplo, diabéticas. Uma não está acamada, tem uma certa autonomia, e o outro está completamente dependente. Não é porque o quadro clínico é o mesmo, e um está mais dependente que o outro, que eu vou dar atenção diferenciada para o que tem autonomia, em detrimento do outro que, porventura, não consegue escovar o dente, não consegue tomar um banho sozinho. Então, a equidade é isso. É ofertar esses serviços, é ofertar tudo o que for possível para a condição clínica do diabético de maneira que não seja diferenciada. Então, se a pessoa que não está acamada tem direito à insulina, aquele que está dependente também tem direito. Lógico que dentro da necessidade dele. Então, não tem que haver essa diferença. Então, a equidade ela é isso. Ela surge para dar um equilíbrio. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem, dar um equilíbrio. Embora as pessoas estejam doentes da mesma condição clínica, mas não podemos fazer distinção e atender melhor um, atender melhor outro, porque isso pode gerar um processo. Então, equidade é reduzir as desigualdades, ou seja, promover meios de tornar mais justo o acesso aos serviços. Então, não é porque eu não tenho condições financeiras, não é porque eu não tenho um nível de estudo satisfatório que eu não vou ser melhor atendido, que eu vou ser deixado para trás, que eu vou esperar mais tempo que o normal. Então, equidade é isso, é você tentar diminuir as desigualdades, mas dentro das necessidades do paciente, tentar ofertar tudo aquilo que ele tem direito, certo? Embora o entendimento de equidade não seja presente nos textos que fundamentam o SUS, pois inicialmente na Constituição a preocupação principal é assegurar a igualdade de direitos enquanto cidadão de acesso ao serviço de saúde, porém posteriormente a igualdade foi substituída pela equidade. Então aqui na imagem eu coloquei o que seria igualdade e o que seria equidade. Então no primeiro momento aqui dessa imagem a gente tem igualdade. O que é igualdade? É todos, exemplo, tem direito ao estudo, tem direito a entrar numa faculdade, cursar um curso superior. Mas será que as particularidades de cada indivíduo vai favorecer para mais ou para menos? Com certeza. Então, quando eu dou as mesmas condições, a igualdade de acesso, eu não levo em consideração as condições pessoais desse indivíduo. Já na equidade, não. Eu observo, eu analiso, eu percebo quais são as dificuldades que essa pessoa pode ter, por exemplo, para chegar até o final do curso, e durante a caminhada, durante as disciplinas, tentar ajustar as necessidades do paciente para que ele consiga da mesma forma que os demais também conseguiram. Então é importante
ter esse entendimento do que é igualdade e do que é equidade, tá? Que são termos diferentes que o aluno, o futuro profissional precisa ter em mente. Coloquei mais uma imagem aqui do que seria igualdade. Igualdade aqui seria todos estão assistindo ao jogo, certo? Foi dado um caixote para cada um, então direitos iguais. Cada um tem um caixote. Agora, se o fulano é menor, isso aí já é um problema dele, que ele mesmo deveria resolver. Já quando a gente avalia pelo lado da equidade, não. Se eu tenho condições de assistir e não necessariamente necessito daquele recurso, esse recurso eu posso doar para outra pessoa, ou ceder para outra pessoa, para que ela tenha o mesmo resultado, o mesmo objetivo, que é assistir a partida? Então, com certeza. Então, dentro da área hospitalar, se uma pessoa não tem necessidade de estar usando aquele recurso que requer para aquela condição clínica, então ela pode sim ser ofertada para outra pessoa, para que ela possa, diante disso, manter uma condição de saúde satisfatória, sem prejudicar o seu ambiente, sem prejudicar o que tem dentro da sua condição clínica. Então, ela traz o princípio da equidade, traz a necessidade de reduzir essas diferenças, tá? E esse é um desafio imposto ao sistema de saúde, pois este princípio é identificar os critérios de eleição, distribuição e serviços e insumos. Então, dentro da condição clínica daqueles pacientes, nós vamos ter que gerenciar para ver quais necessitam mais de um determinado insumo, um determinado artigo médico hospitalar do que outro. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos um um ventilador mecânico, e nós temos 5 pacientes. Então, tem que ser feita essa análise para ver qual paciente precisa mais daquele respirador mecânico para que seja ofertado e assim ele mantenha a sua saturação de oxigênio satisfatória. O terceiro princípio que a gente vai falar hoje é o da integralidade, que é amplamente discutido, não apenas pela importância no SUS, mas aos múltiplos sentidos. O que é ser integral? Tá? É reconhecer que o indivíduo, tá? Que cada indivíduo é um ser biopsicossocial, que tem uma condição biológica, que tem uma formação psíquica, mental e que tem interações sociais. Então, dentro desse contexto, eu tenho que atender essa pessoa de maneira como um todo. Eu não posso olhar somente a patologia como era visto na década de 1950, no modelo biomédico, modelo voltado a curar a doença. Então, o papel da integralidade é você acolher, é você ofertar um cuidado, uma assistência, levando em consideração o todo do paciente. Ok? Então, isso é o princípio fundamental da integralidade, certo? E aí, nessa concepção, as unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema cada vez mais capaz de prestar assistência integral. Então, a partir do momento que eu me disponho a prestar esse cuidado, eu tenho que levar em consideração tudo que possa estar relacionado com o paciente ou que possa favorecer para que melhore ou piore a condição clínica de saúde. Então, atender o paciente como um todo, isso é integralidade. Tá? E a Constituição afirma que ela deve priorizar as ações preventivas, certo? Sem prejuízo das ações de assistência. Então, embora o paciente esteja lá internado, acamado, ele também está sujeito a ações preventivas. Exemplo, para não cair do leito, para não sofrer uma administração errada de medicamento. Então, são condições que a Constituição prevê. Tá? E a ênfase dada às ações de prevenção foi justamente para privilegiar as ações preventivas e coletivas que eram negligenciadas no antigo sistema de saúde. Então, antigamente, era só o paciente e acabou. Mas a partir do momento que esse paciente está em convívio com outros pacientes, então assume-se a coletividade. E aí o princípio de saúde coletiva, a partir lá da década de 60, ela vem fortalecendo esse sentimento de que é preciso atuar de maneira preventiva no coletivo, pois muitas medidas coletivas favorecem o individualismo, né, a particularidade de determinado paciente. Então, é necessário fazer esse conceito dentro do conceito ampliado de saúde,
tá? Que é saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então percebam que dentro da integralidade, o próprio conceito ampliado da saúde contempla o bem-estar físico, mental e social. Esse princípio também é referenciado na Lei 8080, no seu artigo 7º, tá? Nós temos aqui alguns trechinhos que diz que institui que ações, independentemente de serem públicos ou privados, devem seguir os princípios do SUS. Então, tanto público quanto privado devem seguir os princípios do SUS, porque a lei é para todos. E dentro da Constituição Federal de 88, a integralidade é um conjunto estruturado de ininterrupto, ou seja, que não pode parar, de serviços e ações preventivas curativas, individuais e coletivas. Então, perceba aí que dentro dos diversos níveis de complexidade do sistema, essa integralidade ela tem que ser mantida. E como se pode verificar na Lei 8080, a integralidade ela tem o sentido de permitir a integração de serviços e redes assistenciais. Então, o camarada está na atenção primária, mas precisa de um atendimento na secundária. Então, tem que ser encaminhado dentro da rede, dentro do sistema de referência e contra-referência. Então, isso é integralidade. Não é simplesmente dizer aqui, a gente atende a atenção básica e acabou. Não. É ter esse feedback com outros setores, com outros níveis de complexidade também. E aí, diante de tudo isso, o princípio da integralidade passou a ser utilizado como diretriz. E, como exemplo disso, temos a política, cujo a grande proposta de todas as políticas do Brasil é a atenção integral, seja na saúde da mulher, saúde do idoso, do adolescente, da criança. Então, hoje, grande parte, se não todas, as políticas de saúde do Brasil, ela traz essa atenção integral. E para exemplificar a adoção do princípio da integralidade no cuidado, nós temos, por exemplo, na assistência e no cuidado de um paciente hipertenso. Então, diante de uma crise hipertensiva, o médico, além de medicar, deve dialogar, escutar e identificar os possíveis fatores associados. Então, aquilo que a gente sempre fala, quem é da saúde. Você não vai consultar, você não vai colher o histórico de um paciente, realizar a anamnese de um paciente, somente dos dados da doença. Você tem que levar em consideração os antecedentes pessoais, familiares e sociodemográficos. Então, tudo isso para lhe auxiliar no entendimento do princípio da integralidade. E aí, caso seja constatada a presença de fatores sociais e familiares que possam agravar o seu estado, verificar a necessidade de apoio de outro profissional ou a inclusão de um grupo de apoio sendo realizado, o encaminhamento com acompanhamento no caso. Então, esse slide fecha aquilo que eu falei. Não é porque eu estou na atenção primária que, se eu precisar de um atendimento da atenção secundária ou terciária, que eu não deva seguir o fluxo ou ser encaminhado. Então, atenção integral à saúde. Por mais que a atenção primária não realize aquele procedimento, ele precisa ter um fluxo de referência e contra-referência para estar direcionando ou encaminhando esse usuário dentro da rede para que ele, dentro da sua necessidade, seja atendido da melhor maneira possível. Ok? Espero ter contribuído com o teu entendimento. Revise o teu livro didático. Pesquise mais aprofundadamente nos vários sites disponíveis, confiáveis. E eu espero ver você nas nossas próximas videoaulas. Obrigado.